Você está assistindo Giornale Giovana Felice. Apoio. Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Forensul Limpeza Forense. Doutora Rosane Ticiani, referência em ortodontia com Invisalign. Universitária Corretora de Seguros, nosso compromisso é a sua segurança. Perfecta Artes Gráficas. Facas Coqueiro. DB Graus Gesso Acartonado. E Rede de Postos Aires. Quem conhece, abastece. Giornale, edição especial exclusiva sobre saúde ocular. A oftalmologia infantil exige mais do que conhecimento técnico, requer sensibilidade, escuta ativa e presença genuína. A médica oftalmologista doutora Márcia Abelim Vargas conduz sua atuação com equilíbrio entre competência e delicadeza, oferecendo um cuidado visual diferenciado às crianças, sempre com um toque lúdico e afetuoso. Formada em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, com residência médica em Oftalmologia em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Mestrado e doutorado pela Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. E fellow em estrabismo, realizado na mesma instituição. Atua como médica oftalmologista no Hospital Universitário de Santa Maria, EBSER, e em consultório anexo à Clínica Integrada de Saúde. Nesta edição, ela aborda questões pertinentes à saúde ocular infantil, desenvolvimento visual, patologias, cuidados e prevenção. Um privilégio recebê-la aqui em nossos estúdios, uma profissional dedicada à promoção da saúde ocular do público infantil, desde os primeiros anos de vida. Seja muito bem-vinda ao Giornale, doutora Márcia Abelim Vargas. Muito obrigada, eu que agradeço esse convite, é uma honra para mim estar aqui, espero poder contribuir com os seus questionamentos. Com certeza contribuirá com os nossos telespectadores que estão acompanhando este especial sobre saúde ocular. São informações importantíssimas que estamos trazendo aqui nessa edição especial. Doutora, qual é a importância de acompanhar a saúde ocular das crianças desde os primeiros anos de vida? Bem, a importância maior é porque 80% do aprendizado de uma criança vem através do nosso sentido da visão, não é? Então é muito importante a gente ter um cuidado. A criança aprende até a andar se ela tiver uma boa visão. Então é um desenvolvimento visual importante que vem junto com motricidade, com um bem-estar geral de uma criança. É um conjunto. É um conjunto. De bem-estar. Então cuidar da visão desde os primeiros anos de idade é cuidar do futuro visual da criança também, um investimento que pode evitar sequelas incuráveis, né? Garantir o pleno desenvolvimento ocular. Sim. Essa é a verdade, essa é a grande verdade, não é, doutora? Essa é a grande verdade, que agora está mais visível, vamos dizer, né? Porque há anos atrás, como você sabe, as crianças acabavam indo ao oftalmologista quando tinha algum sintoma ocular. Mas nem sempre os pais conseguem observar e deixar até o momento que a criança se queixe, pode atrasar muito um tratamento. Claro. E a partir de que idade, então, os pais devem levar as crianças ao especialista? Qual a sua recomendação? Na verdade, agora já existe um consenso, né, da Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria, desde que foi introduzido o teste do olhinho, que é o teste do reflexo vermelho. Então, esse é o primeiro contato, o primeiro exame oftalmológico, né, na verdade, ocular, da criança é feito pelo pediatra. Isso. Então, o primeiro exame ocular da criança tem que ser feito nas primeiras 72 horas de vida, que é o famoso teste do olhinho, né? Teste que é feito com uma lanterna especial ali pelo pediatra, para ver os meios, as transparências oculares. E ali ele já consegue diagnosticar algumas coisas que leva precocemente ao exame oftalmológico completo. Tudo bem nesse primeiro teste, que é no bebê recém-nascido, o primeiro contato com o primeiro exame oftalmológico completo deve ser realizado entre os 6 meses de vida a 1 ano de idade.
E sendo tudo bem, o próximo encontro é com 3 anos, mesmo que a criança não apresente sintomas aparentes aos pais, com 3 é o segundo encontro. E os pediatras, eles costumam encaminhar os pacientes para o oftalmologista? É uma prática? Agora sim. Por alguns anos não eram, mas agora sim, justamente porque as duas sociedades se uniram em prol do desenvolvimento da criança global, né? Sim. E no qual a visão se insere. Então, os pediatras são o primeiro contato eu recebo muita criança, inclusive hoje já recebi, que vem assim, veio por rotina, que a pediatra encaminhou, era uma criança de 1 ano, sim, por rotina. Porque é um atendimento multidisciplinar, né? Exatamente. Um especialista acaba complementando o outro, né? Para e já faz parte agora da puericultura. Puericultura é o que a gente chama os cuidados do pediatra, né? Pediatra. Porque o médico da criança é o pediatra. Então, o pediatra generalista é o que faz o que a gente chama puericultura, essa palavra difícil, mas é o acompanhamento de cada etapa da infância e quais especialistas que devem ir, né? Que não seja só o pediatra. Sim, puericultura. Puericultura. Puericultura, esse é o termo. Então, mesmo que o teste do olhinho ele seja feito na maternidade, voltando lá atrás, onde você falava sobre esse assunto, que é um exame obrigatório. Obrigatório, né? Por lei. O acompanhamento oftalmológico é essencial para qualquer alteração que possa surgir, então, na sequência. Né? Já fica claro essa informação aqui. Isso, é uma prevenção. Uma prevenção. Porque nem sempre, isso que a gente estava conversando antes, nem sempre é visível, aos nossos olhos, aos olhos dos pais, né? Exato. Que a criança possa ter algum problema. Claro, e agora nós vamos entrar numa questão muito séria, né? Que é uma das maiores preocupações, que é de garantir o desenvolvimento visual adequado das crianças e evitar casos de cegueira infantil. Doutora, é possível que a família perceba tais sinais? Os sinais... Sempre percebem ou não? Não, nem sempre percebe. A gente percebe quando é um sinal muito explícito. Por exemplo, aquela criança, aquele bebê, vamos começar já bebezinho, aquele bebê que não engatinha, ou que tem medo, ou não pega objetos. Então, isso os pais começam a perceber que aquela criança está agindo de uma forma diferente do que tinha que ser para aquela faixa etária, né? A criança aperta o olho, chega próximo, ou tem um desvio ocular. Então, isso parte dos pais trazerem ao oftalmologista. Mas nem sempre isso é perceptível, sabe, Giovana? Porque a gente tem 2 olhos. Então, se um olho teu é perfeito, tu não vai demonstrar nada. E de repente só vai descobrir quando não dá mais para fazer algum tratamento, que um outro olho estava cometido de alguma alteração oftalmológica. Sim. Por isso que agora as diretrizes recomendam que mesmo sem sintomas, essas idades chave tem que ser feita uma avaliação. Nós estamos falando da ambliopia, então, que é conhecida como olho preguiçoso. Né? Exatamente. Principalmente esse é o diagnóstico que agora a diretriz manda que seja feita a avaliação. Sim. Quando um olho é normal e o outro não é, e a criança não vai manifestar nada. Doutora, e essa patologia ela acontece também porque o cérebro ele vai favorecer o olho mais forte, vai estimular o olho mais forte e o outro ele fica sem desenvolvimento. É isso que acontece? Isso, porque a gente não nasce enxergando normalmente, né? Um bebezinho não nasce enxergando, ele vai enxergando vultos e vai sendo aprimorada essa visão conforme ele vai tendo esse estímulo. Ele vai olhando para as coisas, vai tendo estímulo, mas a ambliopia é quando um olho acaba, vamos dizer, ganhando do outro. Eu não gosto mais muito do termo preguiçoso, sim. Porque eu tive já um caso de que eu estava naturalmente falando assim e a família comentou, então quer dizer que um olho é preguiçoso? Sim. E aí a criança se sentiu triste com aquela palavra preguiçosa. Então não uso mais, agora eu uso o desenvolvimento. Um olho está se desenvolvendo conforme a idade, porque a visão não tem um prazo, né? Claro. Uma plasticidade, vai até os 7, 8. Então, um olhinho está indo conforme tem que ir e o outro fica para trás. Existem causas, às vezes, evidentes dessa ambliopia, por exemplo, o estrabismo, que é o olho desviado. O olho desviado não tem estímulo, então ele não aprende a enxergar. E aí ele fica para trás do outro. Ou então, às vezes, uma catarata congênita,
Ou às vezes não se sabe muito porque o cérebro resolve escolher mais um lado do que o outro para desenvolver. Realmente é um problema que surge, então é um ponto de atenção, não é, doutora, para todas as famílias, que nem sempre o problema é visual, conforme você falou, e é evidente, então a criança ela pode parecer bem, brincar, né, normalmente, e mesmo assim ter um olho comprometido. Isso, perfeito. Fica aí então um alerta, né, que não sendo tratado a tempo e não sendo corrigido, né, ou estimulado, esse é o termo correto, não é, doutora? Pode se tornar uma limitação para toda a vida. Para toda a vida. Se o diagnóstico for após essa idade de 7, 8 anos, aí aquele olho já se desenvolveu, sim, a plasticidade não tem mais volta. Sim, ele não tem como desenvolver mais, por isso os cuidados, né? Bem, hoje as crianças cada vez mais estão expostas às telas, especialmente do celular. São situações recorrentes e extremamente prejudiciais. Quais são suas considerações como oftalmologista infantil? O que você recomenda sobre esse hábito? Mais uma vez vamos voltar aos consensos, né? Já temos os consensos de que antes dos 2 anos de idade, tela 0, não pode usar tela antes dos 2. Proibido. Proibido, 0 telas. De 2 até 5 anos, no máximo 1 hora por dia. De 6 a 10, 2 horas por dia. E não é só pelo prejuízo visual, né? É todo o desenvolvimento de uma, sim, criança, né? Todos os campos do cérebro. Todos os campos. Fala-se muito de que telas pode gerar a miopia. É o que mais se escuta, que se a tela do celular vai causar a miopia, que é um dos problemas que a criança não enxerga, ou o adulto, e precisa um óculos para conseguir enxergar da distância. Mas não é que seja a tela exatamente que causa a miopia, porque tem crianças que usam tanto quanto e não desenvolvem. Tem, sim, vários fatores, inclusive genéticos. Mas sim o tempo de usar os olhos só para perto. Na criança que tem uma tendência, usar os olhos só para perto, isso também, além de celular, poderia, claro, ser leituras prolongadas. Ela já tem aquela predisposição. Isso, aí fica um gatilho de que aquilo possa se manifestar antes do que teria que se manifestar. E qual é a distância adequada? Eu estava verificando sobre o assunto, é no mínimo 30 centímetros longe da tela? É uma régua de 30 centímetros, doutora? Tu disse o quê? Para criança ou para qualquer pessoa? Para criança. Bom, estamos falando do público infantil, mas fique à vontade. Conforme a idade que possa, isso. Vamos ver uma criança de 5 anos que poderia ficar 1 hora por dia. Exato. Sim, claro, quanto mais distante é melhor. 30, não tem nenhum estudo que diga qual é a distância, né? Mas, e óbvio que quanto maior é a tela, então é melhor até um tablet do que um celular, sim, e claro, é melhor um computador do que um tablet, e melhor ainda se for uma televisão. Então, realmente são informações que exigem atenção de todos os pais, de todos os responsáveis, e melhor ainda a televisão, que é uma tela ampla, que aí e que a gente fica distante, né? Dos prejuízos, não é, doutora? As crianças, elas estão com a visão em formação, né? Estão se formando, e os cuidados de agora são refletidos no amanhã. As consequências sérias virão no futuro, né? Decorrente dessa prática atual. Sim. Né? Então, por isso, esse equilíbrio é fundamental. Essa limitação do tempo de tela, estimular atividades ao ar livre, não é, doutora? Sim, justamente pelos estudos da miopia, né? Então, depois que teve a pandemia, a incidência de crianças míopes aumentou. Inicialmente achavam que era 100% sim, devido ao celular, mas com os estudos mostram que ao celular também, mas mais por essas atividades visuais de perto. De perto. E a criança não brincar externo, porque o nosso olho ele precisa desse exercício de olhar longe, olhar perto, olhar longe, olhar perto. Se você fica só olhando de perto, o olho não vai desenvolver uma percepção tanto do longe, por isso a miopia. Ele começa o globo ocular a crescer mais do que tinha que crescer pelo estímulo só de olhar de perto. Perfeito. Bem, estamos aqui falando sobre prevenção, porque tardiamente aí realmente não dá mais tempo de corrigir, não é, doutora?
Bem, para encerrar a nossa entrevista, nós vamos falar sobre a exposição solar. O quanto a exposição solar, ela interfere na saúde ocular das crianças? Os olhos das crianças, por estarem em desenvolvimento, são muito mais sensíveis que os nossos olhos. Então, sabe-se que é importante, sim, uma criança proteger os seus olhos do sol, né? O sol, assim como a gente sabe, porque dermatologicamente que ele tem um efeito cumulativo, né? Então a gente que se expõe desde jovem ao sol, depois com uma idade fica com as manchas na pele. Sim. O olho não tem como ter manchas que a gente veja, mas ele vai captando aquela luz e lá no futuro pode dar algumas alterações que seriam mais tardias, como por exemplo a catarata, pode ser mais precoce. De uma forma aguda, o que pode acontecer é uma criança que se expõe demais ao sol, né? Não é ter uma inflamação na córnea, que é a primeira camadinha do nosso olho, como se fosse um vidrinho de um relógio, que é uma queimadura mesmo, que se chama ceratite actínica, não é uma coisa comum, é mais recorrente numa criança na praia, por exemplo, ou se vai a algum lugar que tem neve, porque a areia ou a neve reflete mais ainda aquela incidência da luz aos olhos. Então óculos solar, sim. Se a criança não gosta de óculos com proteção solar, um bonezinho, tentar evitar ao máximo exposição prolongada. Tem que ter proteção. Tem que ter proteção. Quanto menor a criança, mais ainda. Conforme você falou, inicialmente não é aparente, né? Não é aparente. Aí no futuro surge um problema em decorrência dessa exposição excessiva ao prolongada e recorrente, é efeito cumulativo mesmo. Sempre. Então, conforme você falou, nessa comparação com a dermatologia, assim como cuidamos da pele com protetores solares, precisamos também proteger os olhos das crianças, não é? Desde cedo. Com óculos de ótica, né? Porque nem sempre aquele óculos escuro, ele tenha proteção, o filtro para essa radiação. Então não é porque o óculos é escuro, está protegendo, não. Tem que sempre ser na ótica da tua confiança, né? Com procedência, garantias. Ótimas suas orientações a esse respeito, né? Então, é uma exposição do sol também que deve ser orientada, tanto quanto as lentes, não é? De qualidade. E são hábitos que impactam diariamente na saúde visual das crianças, né? Afinal, as crianças são o nosso futuro, então vamos cuidá-las. Estão olhando para o nosso futuro, né? Isso, exatamente. Elas têm que olhar bem. Muito bem, né? Precisamos dessas crianças em forma, né? Doutora Márcia Abelinho Vargas, foi um grande prazer contar com sua presença aqui em nossos estúdios, seu olhar atento sobre as questões oculares infantis, trouxeram informações realmente indispensáveis para quem está nos assistindo nesse momento. Muito obrigada por dedicar o seu tempo, né, para essa conversa tão necessária. Foi um grande prazer e volte sempre. Para mim foi uma honra também. Muito obrigada. Estou à disposição. Obrigada. Na sequência, o Giornale recebe a técnica em ótica e diretora da Ótica Norberto, Daiane Pullman Velasquez. Volto após o intervalo.